Vocês têm tantas funções sociais para ocupar, e fora disso não há possibilidade. Portanto, todo sujeito que ocupa uma determinada função na sociedade só ocupa essa função porque a própria sociedade assim determinou. Aos médicos, aos juristas, aos engenheiros, aos jornalistas, aos pedreiros, aos traficantes, aos assassinos, aos assaltantes. E nada disso está fora da sociedade. Tudo isso é construção da própria sociedade. E tudo isso eu quero dizer para falar o quê? Bom, então nós todos somos responsáveis pelas funções que nós temos. Nós, as gerações passadas, enfim, a humanidade como um todo é responsável por todas as funções que nós temos hoje em dia exercidas e presentes na sociedade. E por um lado, nós podemos pensar no seguinte então: cada função e cada indivíduo ou ocupa uma função que a própria sociedade é responsável, a própria sociedade criou essa função, o indivíduo só está ali ocupando ela porque essa função já existia. Logo, quem somos nós para apontar o dedo na cara e dizendo tu matou? Se esta prática de assaltantes, de homicidas é algo construído pela sociedade. Tanto quanto complicado pensar assim, mas de certa forma é assim, sem dúvida. Mas ou nós pensamos desse jeito e desta forma nós temos que colocar a mão na consciência, nós construímos isto que existe, nós não somos nenhum santos e perfeitos para dizermos do que o outro faz está totalmente errado, ele apenas ocupa uma função diferente da nossa, mas é uma função que a sociedade criou. Ou nós pensamos assim, e portanto temos que pensar que nós somos produtores também destas funções, ou nós pensamos que estas situações de violência, por exemplo, que existem na sociedade, elas nada mais são do que situações novas que surgem e que ainda não têm função. Eu achei maravilhoso quando ele falou isso, porque nós podemos pensar, portanto, na violência e nestas funções, como nós vimos nos filmes com tanta frequência, como sendo fruto de nós mesmos, sociedade. Mas nós podemos pensar nisso, e aí, claro, nós temos que investigar, e por isso que eu digo que eu também não trago uma resposta, ou estas práticas, ou essa violência, ou estas situações todas que não nos agradam, sem dúvida, ou elas nada mais são do que sujeitos que não têm função ainda acomodada, que não se enquadram em nenhuma das funções dadas, tentando buscar o seu lugar. E que por não terem uma função, partem para a violência, partem para a prática. Porque o próprio Norbert Elias diz o seguinte, que a acomodação nas funções sociais ocorre de modo pacífico. As funções estão ali dadas, os sujeitos vão se acomodando. Cada um já tem uma certa limitação dentre as funções que nós vamos ocupar, tendo em conta onde nós nascemos, de quem nós somos filhos, quais as nossas condições. Claro que nós sabemos que nós podemos, se batalharmos, ocupar vários lugares, e até na crônica, um parênteses, na crônica do Juremir Machado, no Correio do Povo de ontem, ele disse, poxa, que legal a nossa comunidade, né? Comunidade que colocou como presidente dos Estados Unidos um negro e muçulmano e presidente do Brasil um semi-analfabeto, né? E que poder a nossa comunidade de desalocar as funções que normalmente já estão dadas. Claro que nós sabemos que nós podemos romper de certa forma com determinadas funções, mas há um limite. E aí, portanto, todas essas situações que nós vemos, ou elas, se nós analisarmos a partir deste autor, ou elas são situações que nós mesmos criamos, funções que nós mesmos criamos, ou nada mais são do que sujeitos que não têm função, que não se enquadram, que para eles não há uma função pré-dada e que, portanto, estão buscando uma acomodação. E que essa acomodação, a criação de novas funções para Norbert Elias, nada mais é do que essas novas funções, elas sempre surgem, segundo ele, pelo sangramento, pela violência. Não é à toa que de tantos em tantos tempos nós temos revoluções, nós temos guerrilhas, nós temos movimentos bastante fortes na nossa comunidade, na nossa sociedade de um modo geral. Pessoal, mas tudo isso eu quis então trazer para vocês, e agora fazendo o link com o Nietzsche. Eu tenho origem germânica, obviamente que a minha feição não nega que eu tenho, obviamente, origem alemã, mas é realmente por acaso que os dois autores que eu trago são alemães. Um é sociólogo, o outro é o Nietzsche, que é um alemão aí do século XIX, um pouquinho mais antigo, do início do século XIX, do que o Norbert Elias. O Nietzsche, para mim, é o filósofo que desconstruiu
tudo que a modernidade construiu. Ele, vivendo na modernidade, ele colocou, com 1 ou 2 séculos após a ocorrência dos fatos que deram origem à modernidade, ele já acusava os grandes problemas da modernidade. Não é à toa que os filósofos que nós temos todos, que são hoje em dia desconstrutores, que são hoje em dia os que melhor explicam o nosso contexto social, a nossa realidade, todos partem de Friedrich Nietzsche. Não há dúvida, todos partem desta fonte filosófica. E se vocês lerem vocês vão ver que ele realmente é fantástico, maravilhoso, lindo, divino. Mas enfim, pessoal, por que eu cheguei em determinada situação com Norbert Elias e agora sigo com Nietzsche? Nietzsche eu só vou fazer alguns comentários bem breves, até para a gente partir para o debate. A partir daquela situação narrada pelo Elias, nós temos então uma certa situação que desmoraliza a violência que nós temos hoje. Porque ou a violência foi por nós criada, ou a violência é fruto da necessidade de novas acomodações, e novas construções, em novas funções. O Nietzsche vem exatamente dizer o seguinte, e o livro que eu trago é a Genealogia da Moral. Vem dizer que palhaçada é essa tal de moral, que vem dizer o que é certo e o que é errado. Só que ele não critica, de certo modo, todas as morais. Né? A moral eu vejo, a partir do Nietzsche, como algo que oprime. Seja local, seja universal, ela oprime o outro. Quando eu digo é certo pagar os impostos, desconsiderando que existe uma lei e que, portanto, isso, além de moral, é legal, isto é uma moralidade, porque eu estou oprimindo o outro a partir do que eu acho que é certo. Moral é isso, eu digo o que eu acho que é certo e oprimo o outro, sem saber se o outro concorda com aquilo ou não. Não seria moral toda vez que o outro agisse desta forma, que é a forma com a qual eu concordo, tendo em conta o que ele também acredita. Mas o Nietzsche não critica a moral de modo tão absoluto assim. De certa forma, sim. Mas principalmente o que ele critica? A moral escrava. E neste filme nós podemos verificar a moral escrava. O que acontece? Ele diz que nós homens somos fortes, somos potentes, tanto que ele defende o super-homem, tanto que ele cria um profeta, que é o Zaratustra. E no outro filme, no outro livro, ele vai tratar deste profeta. Que é um profeta que diz, tu é forte, homem, não te deixa oprimir. Tu não tem que ser regido por democracia, que te permite apenas votar. Claro que ele não fala nesses termos, porque ele é do século passado. Mas ele diz, tu não tem que ser regido por Estado. O Estado está ali para dizer o que tu tem que fazer. Tu é forte, tu sabe como tu tem que agir, tu sabe como tu tem que se portar. Seja autônomo, seja independente. Só que ele diz assim, ó, o problema é que o homem pode, de certa forma, querer ser autônomo, achar que está sendo autônomo, mas na verdade está sendo escravo. Aquele homem que usa da violência pode estar se achando autônomo, pode estar se achando forte e se achar o super-homem, o Zaratustra, mas ele na verdade estará sendo um escravo se ele estiver agindo com preconceito, com as palavras que eu usei, com amargura, com inveja, com rancor. E ele fala o seguinte, ele cita um contexto histórico. Ele diz que nós homens agimos muito por rancor, inveja, amargura, e no filme nós vemos isso. Toda vez que um determinado sujeito é oprimido pelo outro, como é que ele reage? O que tu quer, seu chinês? O que tu quer? Japonês não aparece, né? Negro. O que tu quer, latino? É sempre com rancor, colocando uma amargura no fato de o outro ser diferente e verificando que o outro, por ter uma diferença e, portanto, por ser um bom comerciante, por ser forte, por ser belo, enfim, verificando que tem inveja na diferença do outro, é que ele oprime. Isso é a moral escrava. Não é tu dizendo eu sou potente, eu sou bom, eu defendo algo no que eu acredito, e aí sim, tentando defender este posicionamento, não é contra isso, contra este posicionamento, esta conduta que o Nietzsche combate. Ele combate aquele que tenta oprimir o outro por pura amargura, que é o que nós vemos no filme. Nós não sabemos lidar com a diferença. Ao invés de nós vangloriarmos e admirarmos a diferença alheia e querermos ser potentes como o outro, cara, tu é muito bom comerciante, por exemplo, como nós falamos tradicionalmente dos judeus. Pô, que fantástico que caras são bons comerciantes. Isso é potência nele. Isso é a força do homem nele. Eu vou ser assim também. É verificar a potência no outro e não olhar para o diferente pensando, poxa, tu é diferente de mim, tu está errado. A tua diferença te torna errado. Porque nós, desta forma, agindo deste modo com o diferente, apenas saberemos agir com rancor, com opressão, e aí
usaremos de uma violência que é uma violência fruto da moral escrava. Só para contextualizar, pessoal,